Vamos estudar um capítulo interessante do livro A Conspiração 6 de Gênesis, ou The Genesis Six Conspiracy, do escritor americano Gary Wayne, pesquisador americano Gary Wayne, especializado em folclore, mitologia e antologia cristã também, folclore, mitologias pagãs e antologias e história do cristianismo e do judaísmo. Vocês estão no Brasil, sobretudo Deus, sobre todos, deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Esse capítulo trata dos Amalequitas, uma raça misteriosa que aparece na Bíblia, depois é dizimada em guerras que nós vamos falar a respeito. Moisés construiu um altar e chamou esse altar de O Senhor é o meu brasão, o Senhor é a minha bandeira. Ele disse, porque as mãos foram levantadas ao trono do Senhor e o Senhor estará em guerra contra os Amalequitas de geração a geração. Êxodos capítulo 17, verso 15. Primeiro esqueci de avisar os senhores, esse livro ele não existe em português. Eu comprei ele, importei ele dos Estados Unidos e nós vamos lê-lo em inglês. Eu vou traduzir ao máximo da minha habilidade, o melhor que eu puder. Espero que vocês me perdoem por quaisquer erros, pois eu não tenho o costume de ler em tempo real, assim, para ninguém, de ler em voz alta em tempo real a tradução. São mecanismos bastante diferentes para a mente. Você ler e entender para si mesmo, você ouvir e entender para si mesmo, ou você fazer a tradução em tempo real e ao mesmo tempo ir conversando com as pessoas a respeito do que está sendo lido. Então eu peço perdão para eventuais problemas. Quem são esses Amalequitas e por que Deus tinha essa bronca tão grande com eles? Será que Deus tinha alguma razão para não gostar dos Amalequitas? Por que Gênesis 14 descreve, como Gênesis 14 descreve uma guerra de gigantes que incluía os Amalequitas no tempo de Abraão? Então, já temos aqui a nossa primeira dica. Amalequita era um rei, Amaleque, descendentes de Amaleque, os Amalequitas eram um reino de gigantes. Como assim gigantes? Se vocês não assistiram os estudos anteriores, eu vou resumir bem rapidinho para vocês. A conspiração de Gênesis 6, por que conspiração? O capítulo 6 do livro de Gênesis da Bíblia descreve talvez um dos mais absurdos, para quem não acredita, complexos e misteriosos acontecimentos da história, talvez do universo. Porém, esse acontecimento de Gênesis 6 pode ser a pedra filosofal, a chave para você entender absolutamente todo o resto da Bíblia, todos os entre aspas, trechos misteriosos da Bíblia podem deixar de ser misteriosos se você entender o que aconteceu em Gênesis 6. Resumidamente, Gênesis 6 diz que os filhos dos homens, os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e geraram filhas. E os filhos de Deus viram as filhas dos homens e as acharam bonitas e tomaram para si esposas daquelas que escolheram. E depois disso, também, e havia naquele tempo gigantes sobre a terra, homens de renome, homens de grande fama. Gigantes sobre a terra. Você tem que entender que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, acharam bonitas e tomaram esposas. Filhos de Deus, nesse contexto, naquela época, eram os anjos, assim como em Jó, filhos de Deus se refere a anjos, quando em Jó é dito que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor e Lúcifer, Satanás, o adversário, se apresentou também. Quer dizer que tratava-se de uma reunião semanal, aí uma reunião quinzenal, alguma reunião de uma periodicidade que nós não sabemos, na qual as autoridades, os potestades que tinham acesso à nossa dimensão reportavam ao Senhor as suas atividades. Não que ele precisasse, mas faz parte da liturgia, do relacionamento, ainda mais quando a gente está falando de um contexto onde há amor familiar entre o ente e o outro. Muitas vezes os pais perguntam aos filhos o que eles andaram fazendo, mas eles já sabem, mas trata-se da liturgia, trata-se da natureza dos relacionamentos. Então vamos lá. Se os Amalequitas eram realmente descendentes de Amaleque,
listado na lista de nações, na tábua de nações, nós temos um mistério. Aqui está. Amalaque era descendente de Elifaz, que descendeu de Esaú. Esaú era o filho de Isaac, que era filho de Abraão. Assim, como nós podemos ter uma nação de Amalequitas formadas no tempo de Abraão, sendo que o pai dessa nação estava 3 gerações removidos de ser nascido, ainda não tinha, faltariam 3 gerações para eles nascerem. Então tem um mistério aí que você precisa entender. E mesmo assim, Gênesis 14 descreve claramente os Amalequitas como uma nação durante o tempo de Abraão. A única pista fornecida nessa narrativa é a de que os Amalequitas, como os Amoritas, são listados como uma nação rafaíta, ou Rephaite Nation, uma nação rafaíta, rafaelita, como queiram. Assim nós já discutimos sobre Deuteronômio que os anaquitas que moravam na terra de Seir eram conhecidos como Horitas ou Horites. Se nós considerarmos a ideia de que as narrativas de Gênesis foram impressas, foram escritas a um ponto posterior no tempo, é possível que o nome Amalequita foi inserido para Horitas e ambos consideravam Seir como a sua terra. Os descendentes de Saul que tomaram o lugar dos Horitas junto com os Amalequitas expulsaram os Horitas da terra. Inserir aqui um nominativo familiar como os Amalequitas para um nome, em vez de um nome não tão familiar quanto Horitas. É possível, mas eu não acredito que essa seja a explicação. Então, antes da gente seguir, vou dar uma resumida, que eu sei que é um pouco complexo isso. O autor, o Gary Wayne, aqui, o historiador, ele fala, tem um mistério aqui. O autor do texto, que é Moisés, né, porque a gente está falando de Deuteronômio e Gênesis, ele menciona a nação dos Amalequitas por um nome de uma pessoa, Amalaque, que ainda não tinha nascido na época de que os eventos realmente aconteceram. Por quê? Daí ele fala, a primeira e a mais simples explicação seria que os Amalequitas iriam se chamar dessa forma, as pessoas que habitam naquela região, e o Moisés, na sua narrativa, ele colocou um nome que faria sentido para o leitor da época em que ele estava escrevendo, que aí sim, Amalequita faz sentido. Seria, por exemplo, como nós dissermos que vamos supor, estamos falando das pessoas que moravam no Brasil em 1300, ou seja, 200 anos antes do descobrimento, entre aspas, do Brasil. Aí nós dizemos assim, os habitantes da região sul do Brasil entraram em guerra com os habitantes da Argentina. Então, eu estou referindo-se a eles a nome que eles têm hoje, mas óbvio que não era uma tribo qualquer indígena brasileira, entre aspas, e contra uma tribo indígena da região da Argentina. Não sei se está claro para os senhores. Era uma tribo da região que nós hoje chamamos de Brasil contra uma tribo da região que nós chamamos de Argentina. Para fazer sentido para o leitor, eu posso falar, os índios brasileiros lutaram contra os índios argentinos numa batalha em 1326, que ficou conhecida, blá blá blá. E daí eu narro, mas eu uso nomes que vão fazer sentido para o leitor do momento em que eu estou escrevendo. Pode ser que no futuro, como é o nosso caso aqui, já não faça mais sentido. Hoje, para nós, a gente lê na Bíblia, lê Horita, lê Amalequita, faz tanto sentido um quanto o outro, porque está completamente deslocado do nosso contexto histórico em mais de 3, 4 mil anos. Então, o Gary Wayne ele fala, pode ser isso, mas eu acho que não é isso. Então vamos ver o que o Gary Wayne pensa que é. Ligar os Amalequitas com os Horitas é uma forma de ver intrigante. Talvez eles sejam, na verdade, a mesma tribo, o mesmo povo. Então ele fala
que é possível que os amalequitas e os horitas sejam o mesmo povo em diferentes períodos históricos. E daí, antes da gente continuar, muita gente me pergunta, fala, poxa, eu entendo Gênesis 6, entendo perfeitamente Gênesis 6, entendo que havia seres de outra dimensão, que nós chamamos de anjos, e esses seres, eles conseguiam romper a barreira entre o mundo, entre o universo e o outro, e entrar no nosso mundo, graças ao poder que Deus lhes deu, e eles, assim como a Bíblia diz, cada um deles tinha poder sobre uma região da Terra, tá? E o objetivo de Deus aqui era, na verdade, que eles cuidassem da humanidade, ajudassem a humanidade, protegessem a humanidade, e esses vigias, como eram chamados esses anjos, entre aspas, que tinham livre acesso à Terra, digo entre aspas porque a gente sabe que eles caíram depois, eles viram as filhas dos homens, e não por desejo, mas talvez por algum tipo de birra que eles tinham com o ser humano, como a gente nos outros estudos fica claro, e eu pretendo fazer mais estudos de capítulos que deixam isso mais claro. O que o Gary Wayne faz é pegar relatos de mitologias, de tradições de diversos povos e juntar todos eles e tentar achar o sentido dos grandes mistérios na visão cristã, usando o ponto de partida de que a nossa visão cristã é a verdadeira, mas todas as pessoas que estavam de forma insular em volta da verdade do judaísmo e cristianismo tinham um ponto de vista alterado. Então, através desse ponto de vista alterado que a gente descobre investigando as outras crenças, as outras nações, as outras tradições, os outros relatos históricos, nós conseguimos achar verdades que estão perdidas há muito tempo. Então, as pessoas dizem para mim o seguinte: então eu entendi que esses anjos eles tomaram com o seu poder, porque os anjos eles têm tinham um poder bastante específico, que é manipular a realidade, e o poder de shapeshift, que é mudar de forma, até porque a forma real dos anjos ela é grotesca para nós. Quando você vê, e nas poucas ocasiões em que profetas, que apóstolos viram anjos como eles eram de verdade, eles ficaram apavorados, não conseguiam nem respirar direito, e era preciso que o próprio anjo fizesse algum tipo de cura para que ele conseguisse não desmaiar de pavor e tal. Nós temos outras ocasiões que anjos são descritos como animais semelhantes a dragões, animais de montaria, animais com 4, 5 cabeças, animais com 6 pares de asas, enfim, animais monstruosos na nossa concepção de mundo. E eles para se apresentar aos seres humanos, na maioria das vezes eles tomavam uma forma humana, então eles têm esse poder de shapeshift, que é mudar de forma. É por isso que a maioria dos demônios também tem esse poder numa escala bem mais limitada. Geralmente esse poder, no caso dos demônios, só consegue se manifestar ou quando a pessoa já está envolvida em feitiçaria, em todo tipo de prática maligna, ou nos planos intermediários entre o plano celestial e o plano físico, que na maioria das vezes nós chamamos de plano astral, plano dos sonhos, etc. Ou seja, o poder desses seres que já morreram, esses são os fantasmas, que as outras religiões chamam de fantasmas, mas são os demônios, nada mais são do que os monstros que nasceram da contínua união e da contínua experimentação genética entre anjos caídos e mulheres, entre anjos caídos e animais, anjos caídos e toda a sorte de mutação que eles acharam por bem fazer quando eles se perverteram nos seus caminhos. Então, vocês me dizem, entendo que o mundo estava completamente infestado de monstros, de aberrações, de vermes, de todo tipo de criatura imunda que os anjos caídos criaram através de experimentações genéticas. Daí Deus mandou o dilúvio e limpou da face da terra, como diz o texto do livro, toda a vida, exceto os animais não modificados que estavam na arca e 8 pessoas. Daí vocês me dizem, se Deus antes criou uma maldição, como nós lemos no livro de Enoque, nos nossos vários estudos do livro de Enoque, de que nenhum
dos nefelins, ou dos anjos caídos, ou dos filhos dos anjos caídos, teriam uma vida, perdão, os anjos caídos, infelizmente, eles não perderam essa característica, mas os filhos deles todos não seriam eternos, e os anjos caídos tinham certeza que iam passar essa característica genética aos seus filhos, e Deus condenou eles a 500 anos de vida. E depois disso, de qualquer forma, depois de 120 anos depois do decreto, ele mandou o dilúvio e matou os nefelins e monstros. Então vocês me dizem, como é que Abraão, como é que Josué e Moisés e os israelitas, como é que Davi, como é que vários judeus enfrentaram monstros e gigantes? Davi, em certa ocasião, enfrentou híbridos de gigante e homens em Moabe, os homens leões de Moabe. Como é que essas aberrações ainda existiam se os Nefelim foram mortos no dilúvio? Vocês me perguntam. Essa é um dos maiores mistérios das tradições judaico-cristãs. Existem duas teorias. A primeira é a mais simples de todas, que é a segunda incursão. Um segundo grupo de anjos rebeldes rompeu o véu da existência e voltou a experimentar, fazer experimentos genéticos com a humanidade e cruzar com mulheres e tal. Faz um certo sentido porque logo na segunda ou terceira geração, depois que Noé desceu da arca, já havia nações praticando feitiçaria e ocultismo e tal. E tradicionalmente as mulheres que praticavam ocultismo eram as que eram alvos dos anjos caídos para fazer o sexo, fazer a cópula e tal. Faz sentido. Mas há uma outra explicação que também é muito difundida e na minha opinião, a mais provável, se bem que eu acho que na verdade o que ocorreu foi um misto dos dois. Eu acho que pode ter escapado um ou outro pela peneira aí, anjo caído, que voltou e fez uma segunda incursão, mas eu acho, na minha opinião, talvez seja só essa a explicação, mas pode ser um misto das duas, que é a seguinte: o texto bíblico diz, todos os animais da face da terra foram extintos, todos os seres viventes. Não fala nem animais no texto bíblico, porque estava se referindo também a monstros e seres humanos também. Porém, não menciona que morreu nenhum animal das águas. Nenhum animal das águas morreu. Os animais que estavam sobre a face da terra morreram. E uma dica do que aconteceu está no culto de Dagon, logo depois, que é o deus peixe lá, o deus com D minúsculo e entre aspas, né? Que seria um híbrido de anjo caído e peixe. Esse seria o Dagon, tal, um dos deuses. Aliás, toda a obra do Howard Philip Lovecraft, que ele menciona os deuses antigos e tal, na verdade, todos os deuses deuses entre aspas, os monstros que ele menciona na obra completa dele, são nefelins, são descendentes de nefelins, claramente. Você vê uma inspiração ocultista na obra do Howard Philip Lovecraft, ou um simples estudo que ele fazia de livros que narravam as religiões pagãs antediluvianas, que é mais provável, uma vez que ele tinha um jornal conservador na região onde ele vivia lá, e tinha acesso a algumas bibliotecas que reuniam volumes bastante raros, e provavelmente ele baseou a maioria das obras dele nesses volumes que falavam de religiões antediluvianas. Continuando. Sob esse ponto de vista, vamos dar uma olhada mais de perto do livro 1 Samuel, capítulo 27, versículo 8. Agora Davi e os seus homens foram e atacaram os Gesuritas, e os Girzitas e os Amalequitas. Desde tempos antigos, essas pessoas viveram na terra que se estendia de Shur ao Egito. Essa é uma anedota útil, que foi colocada 400 anos depois na Bíblia.
depois da conquista da Terra Prometida. Então, aqui a gente está falando do rei Davi, já a Terra Prometida foi conquistada, o reino de Israel já começou a existir, e, como é sabido, para quem já leu Crônicas, para quem leu 1º e 2º Samuel, o rei Davi ocupava a maior parte do tempo dele lutando contra nações vizinhas, era um rei que não teve paz. E, em muitas dessas ocasiões, ele não lutava com seres humanos. Você lê lá claramente, ele está lutando com gigantes, com monstros, com seres que não são humanos. E que, como é o caso aqui dos Jesuritas, Girzitas e Amalequitas, não se tratavam de seres humanos, tratavam-se de descendentes dos Nefelins. Então, continuando aqui, o livro de Samuel, 1º Samuel, indica que os Amalequitas não descenderam de Esaú, muito embora eles tenham adotado o nome de Amalek no momento em que os Amalequitas coabitaram com os filhos de Esaú na terra de Seir. Então, o que aconteceu foi o seguinte: quando Esaú foi habitar na mesma terra que os Amalequitas habitaram logo depois do dilúvio, as narrativas colocaram como Amalequitas e tal as pessoas humanas que estavam vivendo na mesma região. Aí está a razão desse mistério todo. Nessa terra, que incluía de Shur ao Egito, eu não sei como se diz Shur em português, também é chamada como a terra de Edom ou Esaú. Terra de Edom ou Esaú. Lembre-se que Amaleque, filho de Esaú, surgiu dessa nação, surgiu desse povo com uma raça desconhecida formada pela grande raça amalequita. Isso ocorreu ao mesmo tempo, no mesmo lugar que era a casa ou a morada de uma raça de gigantes ancestrais, os Horitas. Então, a razão dessa confusão é que eles habitaram na mesma região. O livro 1º de Samuel nota que as pessoas identificaram os Amalequitas como aqueles que viviam em Shur ou Seir desde tempos antigos, tradução desde antes do grande dilúvio. Aí está uma chave para vocês entenderem muita coisa. Sempre que mencionarem tempos antigos, os reis antigos, em contexto bíblico, em contexto de livros que tratam da antiguidade, geralmente o que é mais antigo que tudo para eles é o dilúvio, porque a ruptura que houve na história da humanidade, na história do nosso planeta, no dilúvio foi talvez depois da ressurreição, da vinda e da morte e da ressurreição de Cristo, talvez seja o evento mais marcante da história do planeta Terra, que foi o dilúvio. O livro 1º de Samuel anota que essas pessoas identificadas como Amalequitas viviam em Shur ou Seir desde tempos antigos, ou seja, antes do dilúvio. Tempos antigos não se refere ao tempo de Abraão. Os termos tempos antigos, há muito tempo atrás, antes do nosso tempo, sempre foram entendidos como época pré-diluviana, antediluviana. Então, o que aconteceu é o seguinte: Abraão, naquele tempo, e as pessoas, era a Amalequita, não era Amalequita, os descendentes, é porque estava na região onde os Horitas habitavam, mesmo antes do dilúvio, e parece que voltaram a habitar lá. Daí vocês me dizem, como que esses Horitas voltaram a habitar o mesmo lugar que seus ancestrais habitaram, se eles morreram no dilúvio? Daí eu digo, existem duas possibilidades. Uma, os poucos Nefelins que sobreviveram, os poucos monstros que sobreviveram ao dilúvio eram monstros semelhantes ao Dagon, ao Dagon. Eram Nefelins aquáticos, eram como se fossem sereias e monstros, sereios, sei lá, mas monstros que tinham como sobreviver embaixo d'água. E talvez essa é a razão das centenas de lendas e tradições
que falam de monstros aquáticos, falam de sereias, falam de sereios, falam de deuses, entre aspas, e com D minúsculo, das águas, como no caso de Dagon, e também de representações pictográficas de homens misturados com peixes, homens misturados com seres aquáticos, que são encontrados ao redor do mundo. Então, continuando aqui, vamos lá. Os Amalequitas, a raça de gigantes que descendeu de Gilgamesh, ou eram os Amalequitas uma primeira corrente de gigantes, a raça incorruptível escondida do dilúvio pelos anjos caídos. Então, essa aqui é uma teoria que o autor ele desenvolve nos capítulos anteriores, que um grupo de anjos caídos usaram seus poderes sobrenaturais para proteger uma pequenina parte de Nefelins que não eram aquáticos. Então essa é uma terceira possibilidade de que os anjos caídos usaram o pouco poder que lhes restava antes de serem jogados ao Tártaro para tentar, de alguma forma sobrenatural, proteger um número mínimo de monstros. Onde a gente está? Tá. Anjos caídos. Amalequitas não parecem ser uma raça criada pelos apaixonados anjos caídos depois do dilúvio, como os Enequidas ou os Sodomitas. Então aqui ele está falando sobre aquela segunda teoria que eu falei para vocês, que é da segunda incursão, que gerou as cidades de Sodoma e Gomorra. Porque há relatos, especialmente, ele fala, a maioria dessas coisas ele fala nos capítulos anteriores. Se houver interesse, eu vou fazer vários outros estudos desse livro, que na minha opinião é fascinante, que relata em mais detalhes como era o cotidiano das famosas cidades Sodoma e Gomorra, que são famosas pela homossexualidade, mas havia muito mais coisa rolando lá, inclusive havia nefelins que moravam na cidade de Sodoma e Gomorra, segundo Josifos, o historiador judeu Josifos, e outras narrativas, inclusive narrativas de tribos que tinham os sodomitas como seres acima dos homens, como seres superiores aos homens, pessoas ligadas ao ocultismo e feitiçaria, se deslocavam para Sodoma e Gomorra como se fosse uma espécie de Meca, uma espécie de local onde havia centros de feitiçaria no mundo antigo. Mas pós-dilúvio. Então, há narrativas que colocam, além da pedofilia, além da homossexualidade, a prática da pansexualidade, da pansexualidade sobrenatural da cópula com monstros e anjos caídos. Também era uma prática comum em Sodoma e Gomorra, e não preciso nem dizer que tais práticas são consideradas feitiçaria segundo os padrões judaico-cristãos. Então, isso dá uma visão mais clara porque Sodoma e Gomorra foi destruída ao mesmo rigor que o mundo antigo, totalmente consumido pelos nefelins, monstros, e totalmente mergulhado em feitiçaria e todo tipo de perversão, criando monstros híbridos que destruíram por completo o planeta Terra. Continuando, Malaquitas, Sodoma. Se tempos antigos não se referem a tempos antediluviano, então a maioria deles se refere certamente a uma era antes de Abraão, e mais provavelmente uma era imediatamente após ao dilúvio. Então ele está querendo dizer que tempos antigos com certeza deve se referir a antes de Abraão, porque Moisés considerava Abraão algo extremamente recente, algo extremamente próximo da sua realidade e tal, uma vez que ele estava cumprindo uma promessa que foi feita a Abraão. Então era algo muito recente em termos de história antiga, de como a história era vista naquela época. Hoje em dia, uma semana atrás já é história antiga para nós, mas naquela época não era assim. As lembranças dos seres humanos eram preservadas
por gerações e gerações. De qualquer forma, a cronologia das nações... Não, perdão. De qualquer forma, ambos estavam fora da cronologia das nações. Mas, de forma a manter o padrão, vamos suportar, vamos endossar a ideia de que os Amalequitas eram, sem dúvida nenhuma, uma raça pura de Nefelins que sobreviveram. O livro de Números recorda mais evidências disso. Nós vimos naquele local, aqui a gente está lendo Números, né? Abre aspas, nós vimos naquele local os descendentes de Anak, os Amalequitas que vivem em Negev. Então, aqui, claramente, em Números, diz que os Amalequitas eram descendentes diretos de Anak, um dos gigantes. Essa passagem chama os Amalequitas de Anaquitas, então certamente eles não eram seres humanos. Eu não sei como interpretar esse verso de forma diferente, pois ele descreve os descendentes de Anak na mesma frase na qual ele descreve os Amalequitas, assim conectando ambos, assim como a narrativa do dilúvio descreve que os Nefelim eram a causa do dilúvio e o dilúvio ocorreu por causa dos Nefelim. Conectando assim um como implicação do outro, ou seja, a sequência lógica foi se Nefelim, então dilúvio, se dilúvio, antes Nefelim. Então essa é a lógica da narrativa e é por isso que a Bíblia praticamente não faz sentido nenhum se você tira os Nefelins da cronologia da história da humanidade. 90% dos eventos históricos da Bíblia não fazem tanto sentido. Agora, quando você coloca os Nefelim na narrativa, aí você percebe que existe claramente uma guerra entre o bem e o mal, entre a perversão, entre a destruição, entre a decadência genética sempre causada por misturas que não são permitidas e a luta de um criador bem intencionado que tenta retomar o domínio do universo que criou e não só isso, salvar o máximo possível de pessoas, nem que isso custe a sua própria vida na cruz. Então, perceba que se nós pensarmos que todas essas nações que nós estamos descrevendo e continuaremos a descrever em outros estudos, tratam-se de monstros, de seres híbridos, isso coloca numa perspectiva um pouco diferente a maioria dos fósseis de dinossauros que são encontrados ao redor do mundo. Perceba que há diversas narrativas históricas, inclusive de eventos fundacionais, especialmente de cidades e vilarejos na Europa, cujo evento fundacional é a morte, a derrota de um gigante. Não, de um gigante não. É um gigante no caso do Grendel, no poema Beowulf, mas relatos históricos de eventos fundacionais que são pessoas matando um dragão. Então, é bem provável que seres híbridos que foram híbridos de seres humanos ou e anjos caídos, ou anjos caídos e répteis habitaram o mundo antigo e causaram a destruição. Por exemplo, um forte candidato a não ser criação de Deus, na minha opinião, é o Tiranossauro Rex. E daí isso explicaria por que nós temos tanta dificuldade de encontrar ossadas de gigantes. Talvez nós estejamos convivendo com ossadas de gigantes o tempo inteiro e nós vemos essas ossadas em museus, só que nós chamamos essas ossadas de monstros Nefelim de dinossauros. É uma possibilidade. Continuando então. Se os Anaks... Perdão, gente, vamos voltar aqui. Será que volta? Aí, voltou. Eita, não tá a fim de voltar. Vamos lá. Se os Anaks viveram junto com os Amalequitas, então isso parece implicar que os Amalequitas eram realmente descendentes de Anak. Números 13, 22 diz: eles foram de Negev até Hebron, onde Imã, Sheshai e Talmai, os descendentes de Anak, viveram. Aqui, em Juízes e Josué, 3 Amalequitas
reis amalequitas e anaquitas são claramente nomeados. Então, não só os amalequitas viveram naquela região, mas claramente os governantes da região, embora houvesse casos, como nós vimos anteriormente, de que havia um convívio ou pacífico ou no sentido de um escravizava o outro, ou seja, os gigantes escravizavam os seres humanos, os monstros escravizavam os seres humanos ou governavam sobre eles nessa região. E inclusive esses reis específicos eram claramente ditos, estes são descendentes de Anak, então não se enganem. Anaquitas, quando vai falar aquele fulano é Anaquita, na Bíblia, está dizendo, é como se tivesse, esse cara aí, tá vendo esse cara aí? Esse cara aí, ele é fruto da experiência, da experimentação genética entre um anjo caído e um animal, ou um anjo caído e uma mulher. É isso que está dizendo. Volte a Gênesis 6 e depois retorne a falar, essa turma aí é descendente dos gigantes. Está dizendo que eles não são humanos. Nelson descreve Aimã como um dos 3 descendentes de Anakim, ou os Anaquitas, famosos gigantes que viveram em Hebron, Kiriá e Arba. Essa era a famosa casa dos gigantes que Josifos relatou em seus escritos. Gigantes que eram tão grandes e que eram tão diferentes de seres humanos que os homens que viam esses gigantes, esses gigantes eles eram surpreendentes, assustadores e aterrorizadores para pessoas que os viam e os ouviam. Então, segundo o historiador judeu Josifas, que viveu 100 anos depois de Cristo, no primeiro século depois de Cristo, assim, entre Cristo e até o ano 100. Foi quando ele produziu o grosso da sua obra. E ele tinha acesso a registros históricos, a ossadas, a museus, a relatos de pessoas que conheciam a história dos últimos centenas e milhares de anos. Então, ele estava bem mais próximo da história que nós e era um historiador sério, pago para relatar eventos cartorários praticamente. Ele era uma pessoa de funções burocráticas, não era a J.K. Rowling, autora do Harry Potter, era um cara de funções burocráticas. Inclusive, escreveu sobre Jesus Cristo de forma não muito elogiosa, embora não tivesse ofendido, mas de forma alguma dizia, esse é filho de Deus, não falava, é um profeta que causou muitos problemas e arrebanhou muitos seguidores porque ele indubitavelmente realizava milagres. Então, não é uma pessoa que tinha, o que eu quero dizer é o seguinte, ele era realmente imparcial, não era igual aos nossos isentões brasileiros. E ele relata que esses povos, essas nações, não só eram gigantes. A alta estatura, quando eu falo alta estatura, não é que o cara tinha 1,90 m. A gente tá falando de 3, 4, 5, 6, 7 metros. 3 metros era o anãozinho, o Nando Moura dos gigantes. O Paulo Cogos dos gigantes. Era uma turma de 4, 5 metros. Então, quando a gente lê o que Josifos falou, ele falou, não é questão que os caras eram altos só. Eles eram monstruosos, a ponto de quem vê eles vomitar, passar mal, desmaiar. E não só a voz deles era assustadora. Isso porque, certamente, uma característica genética de que eles herdaram dos seus pais, os anjos caídos, uma vez que muitos relatos que nós temos de encontros com anjos ou até relatos bíblicos fala que a voz deles é como se fosse um trovão, como a voz de muitas águas, porque é uma característica assim dividida por 1 bilhão, né, porque eles não chegam nem perto de Deus, mas uma característica entre aspas divina, celestial, a voz poderosa. Então, todos esses nomes de gigantes foram empregados em descrições que refletiam o seu tamanho e comportamento. Aimã era o mais forte dos 3 gigantes. O seu nome traduzido significa aquele que como que eu traduzo isso? Aquele que fica de pé ao lado de uma montanha. Querendo dizer assim, aquele que
que fica pau a pau com uma montanha. Então o cara tinha o quê? 30, 40 metros, era mais que monstruoso, era um cara era um ser que onde ele chegasse, ele destruía tudo. Isso só confirma as narrativas que a gente estudou sobre Enoque e Gênesis 6, querendo dizer que a Terra não conseguia sustentar essa gente. Não era para eles existirem. Eram seres que não eram para existir. Eles existiam tão somente graças à rebeldia dos anjos caídos. Eram seres que realmente eles causavam caos onde quer que eles colocassem seus pés. Seshai significa forte como um mármore. Então um dos anjos, um dos gigantes, era aquele que era grande igual uma montanha, o outro era forte como um mármore, e Talmai, traduzido, significa... esse aqui eu não sei traduzir, mas poderoso, tal. Passos poderosos que deixam poças, alguma coisa assim. O cara era tão enorme que onde ele pisava, ele deixava como se fosse uma impressão do pé dele e tal. Como se fosse uma poça de água, um riozinho, um laguinho lá. Tão enorme. E era o Uriam para grande. Outras lendas judaicas, recordam que os Anakim eram enormes, apavorantes, gigantes humanoides. As lendas recordam as filhas de Anak como sendo enormes em tamanho e força. De fato, Hebron, onde os 3 reis anaquitas reinavam, era conhecido na antiguidade como sendo o campo base dos descendentes... Desculpa, gente. Os descendentes perdi aqui. Descendentes de Anak. Testificando sobre essa raça e o campo base... testificando a raça dos gigantes de Hebron, são inscritos tipográficos, são hieroglifos em monumentos egípcios que descreviam uma raça enorme de seres de pele clara, gigantes considerados descendentes de Talmai e Teamahu. Então, como eu disse para os senhores, existem vários monumentos e tal, nos quais esses monstros estão gravados como, esses aqui são descendentes de tal região, tal, esses caras aqui, eles moram em tal lugar. Então, isso não era novidade nenhuma para as pessoas que moravam naquela época e tal. Anaquitas, de acordo com as lendas gregas, eram semideuses que viviam longas vidas, viviam até uma avançada idade. Assim como as pessoas antediluvianas. Então, quando o dilúvio ocorreu, aconteceu uma alteração nas propriedades físicas, nas propriedades climáticas da Terra, e também a corrupção da genética humana foi se agravando cada vez mais, até porque os seres humanos não tinham mais acesso àquelas condições paradisíacas do mundo antediluviano, as características feitas especialmente para os seres humanos existirem. Tudo isso se perdeu com o dilúvio. Assim, a nossa idade máxima foi 100, 130, 140 anos. Foi chegando a essa idade, mas geração após geração foi diminuindo a idade. Já os descendentes dos Anaquitas, dos Nefelim, eles, em teoria, deveriam viver eternamente, porque é o que os seus pais vivem, tanto que eles foram jogados no Tártaro e tal, porque não tem como matá-los por meios naturais e tal, isso só poderá ocorrer no fim dos tempos. Mas Deus fez um decreto que fala, esses monstros que não deveriam nem existir, claramente ele diz com essas palavras no livro de Enoque, no livro de Gigantes, no livro de Jasher, vocês que nem ao menos deveriam existir, que são frutos de rebeldia, vocês não viverão a vida eterna, como seus pais imaginam que vocês viverão. Os seus anos serão no máximo 500 anos. E quando vocês morrerem, vocês não têm para onde ir, porque vocês não deveriam existir, não há um lugar que eu possa colocá-los, porque o reino dos céus não lhes pertence e não há lugar também para que vocês fiquem aqui nessa dimensão.
de modo que vocês viverão em lugares áridos, em um limbo, que vocês terão fome e não terão o que comer, terão sede e não terão como beber, seus apetites imundos te torturarão a cada hora do seu dia e vocês não terão como saciá-los. Restará a vocês causar destruição, problemas e tormento aos viventes. Então, o que esses seres que não deveriam nem existir, os nefelins e monstros, morreram, se tornaram o que nós chamamos hoje de demônios. Quantos eles são? São bilhões e bilhões. Agora, essa é a explicação por que demônios estão o tempo inteiro tentando enganar seres humanos para possuí-los, para oprimi-los, para entrarem no seu corpo e falar através deles, porque eles não conseguem comer, não conseguem beber, não conseguem fazer sexo e têm um apetite insaciável por essas três coisas: acesso a entorpecentes, acesso a comida e acesso a sexo, especialmente sexo não normal, sexo imoral, pedofilia, coisas desse tipo. E eles têm o poder de shapeshift, de mudar de forma. Então, para eles é muito fácil eles tomarem a forma de um ente querido seu que morreu, imitar a voz e tal, e te convencer a deixar entrar, deixar ficar num lugar aí próximo e assim te oprimir e tal. Então, essa é a explicação mais provável para os anaquitas. Tem mais alguma coisa? Que finalmente, agora terminando, né? Em Números 24, descreve os amalequitas como a primeira das nações, sugerindo que eles sobreviveram ao dilúvio. Então, de novo, a gente volta para aquela hipótese, ou da hipótese de Dagon, como eu chamo, que é a hipótese de que nefelins aquáticos sobreviveram, ou a hipótese que o Gary Wayne prefere, que é a de que anjos caídos ainda dotados de uma quantidade gigante de poder de manipular a realidade usaram o que sobrou do seu poder sobrenatural para tentar de forma profana, de forma que ia contra todos os desejos de Deus, fazer que alguns nefelins, algumas meia dúzia, sei lá quantos nefelins sobrevivessem ao dilúvio. Então, essas são possibilidades do que pode ter acontecido, ou a segunda incursão, que eu considero talvez a mais improvável das três. Dessa forma, nós podemos realmente qualificar os amalequitas como verdadeiros rafaítas, rafaítas originais, a nação rafaíta original. Todas as inferências da escritura, da história, das escrituras documentando os amalequitas tende a verificar vividamente que eles são uma nação antiga, ou eles eram, entre aspas, deuses antigos com D minúsculo, eram frutos dos Nefelim, separadamente da genealogia de Noé, datando sua existência de épocas antes do dilúvio. Então, perceba que isso esclarece muito, por exemplo, a questão de Jericó, que quando Deus fala para Josué, ou não sei se era Josué ou Moisés, acho que é Josué, falando: quando vocês entrarem lá, vocês não olhem as pinturas deles, vocês não olhem as esculturas deles, vocês não tomem nenhuma dessas mulheres como suas. Vocês matem os animais, vocês matem as mulheres, vocês matem as crianças, vocês destruam as esculturas e as pinturas e não fiquem com nada do que lá existe para vocês. E daí, se você não entende o contexto, você fala: pô, mas Deus tá forçando a barra aqui em matar todo mundo, até as crianças e tal. Não eram seres humanos. Não eram seres humanos. As pinturas deles descreviam deuses antigos com D minúsculo, Dagon, abominações antediluvianas, encantamentos para abrir portais para que essas abominações pudessem coabitar com as mulheres. As mulheres poderiam muito bem já serem fruto de 2 ou 3 gerações de Nefelim. Os animais podiam muito bem serem híbridos de criaturas profanas. As crianças poderiam muito bem serem também Nefelins. Não eram seres humanos os habitantes daquela região. Por isso eles eram tão grandes. Continuando aqui. A coincidência sugere que os amalequitas e os nefelins sobreviveram ao dilúvio de forma conjunta.
mas não que eles eram um e o mesmo, particularmente quando se considera que três reis amalequitas de Números 13 claramente descreveram ser descendentes de Anak, quando respeitando Anaquitas, respeitando o fato de que Anaquitas foram documentalmente descendentes dos Nefelim. Então, o que acontece é que os Amalequitas eram já uma raça mais diluída de Nefelim. Geração após geração, miscigenação após miscigenação, a parte celeste, a parte extradimensional, os poderes ocultos, as deformidades comuns aos anjos já estavam se diluindo. As capacidades de feitiçaria, de poderes paranormais, de manipular a realidade e tal, todas essas características comuns aos Nefelim estavam já bem mais diluídas. Algumas não, assim como, por exemplo, a grande altura, as deformidades que tornavam eles monstruosos, a parte híbrida com animais, a parte de viverem centenas de anos e, é claro, também a voz poderosa. Voltando aos Horitas por um momento, Unger descreve os Horitas como uma outra raça de pessoas enigmáticas que foram derrotadas pelo famoso rei assírio Chedorlaomer, não sei ler isso, na Guerra de Gênesis, lutada contra os gigantes. Os Horitas eram um povo misterioso que foi registrado na Tábua de Nações, incluído na pessoa de Aná, que governava sobre os Horitas. Falando de forma genérica, a aliança de 5 reis foi construída dos Amoritas da planície do Jordão, que incluía Sodoma, Gomorra e possivelmente os Amalequitas de Seir. Isso curiosamente junta junta os Amalequitas não mencionados pelos Horitas. Eu não consigo traduzir isso, gente. Tem hora que minha cabeça já está também. Está acabando já, espero. De fato, a campanha bélica foi chamada de a guerra contra os... Poderia ter sido chamada de guerra contra os gigantes, em vez de guerra dos 4 reis contra 5 reis. Porque era uma guerra de uma aliança de Nefelins que incluía Rafaítas de Ashtarote, Carnaim, os Uzitas de An, os Emitas de Shavé, Kitiatã, e os Horitas de Seir e os Amalequitas, além de Amoritas de Azazon. Perdão, pessoal. Os Horitas habitavam a região chamada Seir antes dos Edomitas se estabelecerem lá. E eles foram conhecidos como os filhos de Seir, que eram listados sem explicação na Tábua de Nações. De novo, a gente volta para aquele problema que havia pessoas vivendo também nesses locais e, embora como um povo, nenhum dos gigantes tenham sobrevivido até o dia de hoje. Talvez, alegadamente, existem alguns descendentes de Nefelim em grupos ocultistas, entre grupos de feiticeiros da elite, em algumas famílias reais da Europa e tal, mas como nação nenhum dos Nefelim sobreviveu. Tudo que é declarado na Bíblia claramente indica que os descendentes de Esaú, de fato, juntaram-se com os Horitas, uma raça indígena de gigantes de Seir, sem ligação genealógica com Noé. Então, aqui a gente vê um problema, mais um problema para a cronologia de Esaú. Enquanto Jacó obedeceu a Deus, manteve-se. Por isso, isso deixa claro quais eram aquelas orientações claras de Deus. Olha, você vai a tal lugar, não toma mulher ali, não case com ninguém dali, não é para você juntar com mulher dali, vai para tal lugar que eu te dou uma mulher lá. Isso repetidamente ocorre na Bíblia, e daí o que acontece? Os esquerdistas dizem, como Deus é misógino e xenófobo, há uma razão genética para isso. Não é nem xenofobia, nem misoginia, nem machismo, nem nada disso.
Trata-se de que elas não eram humanas, eram monstros. As mulheres que habitavam nessas regiões, as descendentes de Anak, de Rafaim, dos Rafaim, não eram seres humanos, elas eram monstros. Então, Deus estava tentando manter a pureza humana. Então, somente isso. Ele só não queria que o DNA dos monstros entrasse na genealogia dos judeus. Por quê? Porque ele estava planejando trazer o filho dele através dessa nação. Entre outras coisas, até para que houvesse pelo menos uma raça de seres humanos puros. Isso era um problema muito menor. Eu quero deixar claro que era um problema muito menor após o dilúvio. Não quer dizer que depois do dilúvio todo o nosso código genético se contaminou. Não, eram povos específicos em lugares específicos que a maioria da terra já não queria mais saber dessa história. Eram pessoas, eram como se fossem militantes do PSOL. São poucos, mas enchem o saco. Entendeu? Essa é a explicação para o que estava acontecendo. Os nomes derivavam de Esaú e Amaleque. Perdão. Acho que não vai rolar. E vice-versa. Os edomitas viviam entre os gigantes, os horitas, os amalequitas e, mais curiosamente, os anaquitas de Hebron, a capital gigante da cidade de Anak. Então, a capital daquele reino de aberrações era Hebron. Antes dos edomitas decidirem se estabelecer na região de Seir. Então, o relacionamento dos edomitas com os gigantes em Hebron tinha alguma parte na decisão de se estabelecer em Seir, junto com os amalequitas, anaquitas e horitas. Nelson, quando ele fala Nelson, Unger, ele está falando de historiadores. Autentica que os amalequitas receberam seu nome, que Amalaque recebeu seus nomes dos amalequitas, sugerindo que ele e seus descendentes eram da semente de Noé, que foi corrompida com os Nefelim. Não Noé, mas a semente de Noé. Alguns dos descendentes de Noé decidiram fazer a cagada de se meter de novo com monstros e aberrações, mas como ele já era nesse novo mundo, já não era algo tão disseminado, até porque eles não tinham mais seus pais para lhes darem poder, era meio aos trancos e barrancos que esse povo estava agindo nessa terra, já era meio na clandestinidade. Então eram em lugares específicos, formavam uma naçãozinha ali, mas você já vê que o poder deles não é essas coisas, que através, é claro, do poder que Deus lhes emprestou, Abraão arregaçou esse pessoal em diversas ocasiões com o seu grupo de mercenários e tal. Continuando aqui, havia uma civilização antiga que se tornou conhecida nos relatos históricos como os Urians. This then accounts for the time. Isso então se refere ao nome e à linha do tempo. Os Urians entraram na Mesopotâmia de Zagros, das montanhas de Zagros, aproximadamente em 2000 a.C. Os Urians antes eram um dos ramos dos arianos, de Marianu, nas tribos que elas bulinavam, elas forçavam, elas ascenderam socialmente através da força. Então, era uma tribo de seres que, onde eles chegavam, eles tomavam o poder à força e tal. Os Urians, mais tarde, se tornaram a parte... Become the lower part of... perderam poder depois da queda do Império Mitanni. Aqui ele está narrando história antiga de nações que já se foram, né? de tribos que já não existem mais. E Saul e os descendentes reais de Abrão casaram com os clãs dos Horitas, e os criptos, os misteriosos chefes listados em Gênesis 1, Crônicas 1, filhos de Seir. De acordo com Unger e Nelson, esses seres, o nome desses seres se traduz como pele grossa e peluda, pele áspera e peluda.
assim como os Nefelim eram famosos pela sua pele também grossa e peluda, sugerindo que Seir e os Horitas eram definitivamente uma nação de Nefelins por implicação. Aqui vale lembrar que em narrativas do mundo dos livros de gigantes, livros de Enoque, e principalmente de tábuas de religiões pré-diluvianas narram, e inclusive algumas narrativas da Bíblia, narram diversos tipos de anjos. Alguns se assemelhavam a dragões, tinham um formato claramente reptiliano. Alguns se assemelhavam a animais de montaria, como os querubim, como por exemplo naquele salmo que diz que Deus montou um querubim e voou. Então animais de várias cabeças de montaria. Deve falar, mas querubim não é um bebezinho? Não, querubim na arte barroca foi retratado como um bebezinho, mas nas narrativas bíblicas, principalmente Salmo, não sei se é Salmo 28, não lembro, mas procurem aí, montou o querubim e voou. Eram animais de montaria, o próprio Lúcifer era um dragão de várias cabeças. Antes da queda ele já era um dragão de várias cabeças, como é narrado em Ezequiel e Isaías, que ele tinha as escamas, ele tinha uma pele multicolorida, brilhava, tinha diversos chifres e seus chifres produziam um som bonito e tal. Era claramente um dragão. Mas não é um anjo de luz? Não, ele se disfarça de um anjo de luz. O formato real de Lúcifer é um dragão. Muito parecido com os dragões de RPG e tal, Tiamat, essas coisas assim, com várias cabeças e tudo mais. Inclusive, alguns dos seres que habitam a região celestial hoje têm 4 cabeças e tudo mais. Voltando para aquela parte do estudo que a gente fez anteriormente, dizendo que esses seres tinham um aspecto monstruoso ou pelo menos intimidante, né? E alguns deles se assemelhavam a bois, touros, eram seres que tinham uma característica mais mamaliana, mamífera, se vocês me permitem a expressão. E provavelmente essa raça de Nefelins se descendia desses seres com chifres e aparência mais bufaliana, se vocês me permitem a expressão inventada aqui, mais parecida com um touro e tal. Esse seria o pai. Aliás, a lenda do Minotauro, segundo alguns estudos de Hanger e de Josephus, também se advém de uma mistura de um Nefelim ou de um anjo caído que tinha uma aparência semelhante à de um búfalo. Então, é algo também a se considerar nesse caso aqui. Seir foi o avô de Hori, de acordo com seu filho Lotan. Hori é a raiz para os nomes Orite, Horita e Uriã. Lembrando que Seir foi considerado um Horita, assim como Timina foi considerada uma Horita também. Timina casou com Elifaz e foi Lotan, the Horites. Não consigo traduzir isso. Enfim, continuando aqui. Bom, ficou claro para vocês entenderem o porquê os israelitas ficaram com tanto medo dessa gente quando chegou a hora de realmente enfrentá-los em batalha. E porque Davi era aclamado como praticamente um ungido de Deus, que ele realmente era, mas praticamente um Deus com D minúsculo da guerra, praticamente uma figura mítica, um herói, um super-herói praticamente da humanidade para os seus súditos, porque ele encarava esses monstros como se fosse uma coisa normal, cotidiana e tal. Até porque estava revestido do poder de Deus. Josifos não considera os amalequitas como filhos legítimos de Elifaz. Eles haviam nascido da concubina Horita e Nefelim Timna. Então há um subsecto aí de raças que vão a partir que vão a partir e convergendo a Elifaz, mas o que acontece é que havia Nefelins mulheres, é lógico. Por quê? Porque o anjo caído, e isso lá para trás, o anjo caído foi uma vez, 2, 3, 10, depois eram os monstros, o híbrido do peixe com o anjo e a mulher, ou o híbrido do peixe com o anjo com o elefante, é um caos, vocês imaginam a monstruosidade que era. Então,
A Timna era uma monstruosidade feminina e ela estava copulando com parte da nação que foi morar naquela região. Continuando, possivelmente os ramos dos Nefelins, como a raça incorruptível dos descendentes de Gilgamesh, fazem parte das raízes dos Amalequitas. Josifus registrou a dinastia dos descendentes de Amalek e Timna adotaram o nome Amalekita, para marcar e lembrar a sua peculiar habitação, os Nefelim, de Seir, mais uma vez sugerindo que os Amalequitas eram uma raça antediluviana. Assim, isso implica que os Amalequitas até há um tempo possuíam um nome diferente que se perdeu para a história e a escritura, e que os Amalequitas eram realmente uma raça pura, um ramo indígena e sobrevivente de gigantes antediluviano. Dessa forma, tudo isso sugere que o nome Amalekita, Amalek, possui um significado críptico e inexplicado, que aludia à sua herança antediluviana. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um livro de 700 páginas, um capítulo mais fascinante que o outro, e é um livro que eu gostaria muito de fazer mais estudos dele, mas depende de vocês darem like, compartilhar, colocar no seu Twitter, no seu Facebook, mandar o link para os amigos, falar, olha que loucura isso, cara, porque se eu ver que o vídeo tem 100 visualizações, eu animo a fazer mais um. Agora, se ninguém assiste, parece que eu estou falando sozinho, eu me sinto um louco. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, comente e peçam mais capítulos, porque eu tô louco pra fazer.